Bom dia, gente. Levanta as mãos assim para o céu, por favor. Peça perdão. Diga assim: Senhor, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, meus erros, minhas culpas, mas principalmente pela falta de perdão. Eu quero aprender, Senhor, a perdoar. Amém. Amém. Senta, por favor. Eu tenho já alguns dias falando sobre o perdão. Eu não quero ser chato, sabe, gente? Parece que quando a gente começa a pregar uma série de mensagens sobre um tema e repetindo, algumas pessoas não sei se gostam. Porque eu sei que tem aqueles que querem uma mensagem cada culto. Uma mensagem diferente, uma mensagem animada, uma mensagem que fala sobre a prosperidade, o crescimento e coisas semelhantes. Eu quero que você também saiba que o perdão faz tudo isso. Se você não aprender a perdoar de verdade, amar de verdade, você não vai conseguir nada. Você vai ficar andando sempre como aquele povo andou no deserto, em círculo. Você não vai chegar. Aquele povo tombou no deserto porque não houve no coração deles perdão. Eles não perdoavam a Deus, eles não perdoavam a Moisés e eles não perdoavam a eles mesmos. Por isso eles não chegaram à terra prometida. E assim são todos aqueles que estão dentro da igreja, muitas vezes, aprendeu tudo, mas não aprendeu a perdoar. Perdeu tempo, gastou todo o seu tempo dentro de uma igreja aprendendo, mas não vai chegar ao céu, porque não aprendeu a perdoar. E perdoar é muito difícil. Aprender a perdoar é muito difícil. Viver perdão não é fácil. Não é fácil. Vou repetir. Viver perdão não é fácil. Viver amor é mais ainda. É mais difícil ainda. Por isso que a chave, o amor e o perdão é a chave para uma vida saudável. O amor e o perdão é a chave para uma vida saudável. Não amar e não perdoar, você não ama. Você não consegue viver esse amor. O amor de Jesus. Eu sei que você ama demais seu esposo, seus filhos, seus pais. Mas eu estou falando do amor de Jesus. O amor incondicional. Aquele que nós amamos pessoas que nós nem sabemos quem é. No meu livro, Você Pode Ver Deus em Mim, um livro que eu gosto muito, meu livro de cabeceira, um livro que está em cima da minha mesa constantemente. Um livro muito simples que eu escrevi, muito simples mesmo. Eu conto uma história que eu estava, uma certa feita, num aeroporto. Para vocês eu posso falar, era o aeroporto de Dubai, eu estava vindo de Israel, e eu sentei-me para apreciar aquilo, né? Eu não ia entrar em Dubai, eu só estava no aeroporto, e eu sentei-me ali para apreciar tudo que estava acontecendo. E passava gente de todo tipo. Parece uma Babilônia aquele lugar. Ali você vê pessoas do mundo todo. E conforme ia passando as pessoas, o Senhor ia apontando
e ia dizendo, seu irmão, seu irmão, seu irmão. Era indiano, africano, coreano, chineses, japoneses, italiano, pessoas de toda a nacionalidade. O Senhor ia falando, seu irmão, seu irmão, seu irmão. E eu entendia que ele era meu irmão. Que aquelas pessoas eram meu irmão. Porque o Senhor disse para mim diversas vezes, naquela mensagem, o Senhor falou para mim diversas vezes, por diversas vezes, foi eu é quem fiz. Foi eu é quem fiz essas pessoas. Talvez você não compreenda de verdade o que eu estou falando agora. Então vou dar um outro exemplo, talvez esse exemplo vai ficar mais claro. O pastor Edi e seus irmãos me proporcionaram um curso. E eu fui nesse curso, desarmado, não sabia o que era. E quando eu cheguei nesse curso, aconteceu um fato. Do meu lado estava um homossexual. Do outro lado estava um lado o homossexual e do outro lado estava um pai de santo. Eu olhei para um homossexual e já imediatamente veio no meu coração algo assim como, por que eu estou fazendo aqui? Aí eu olhei para o pai de santo, eu falei, eu não deveria ter vindo. Aí o Senhor disse, por quê? Você não quer estar junto com seus irmãos? Eu falei, mas não são meus irmãos. O Senhor disse, foi eu a quem fiz. Eu estou começando a falar assim, não repara essa criança não, ele tem autismo. Eu aqui falei para os pais soltarem. Eu é quem disse que essa criança não me atrapalha. E que ela também não atrapalhe você. Deixa ela. Se a gente quer que o Senhor Jesus faça alguma coisa na vida dela, vai ser assim. No nosso meio, vivendo ela. É fácil dizer que ama os iguais. É fácil dizer que ama aquele que carrega-nos no colo. É fácil dizer que ama aqueles que nos dão presente. Mas agora eu quero saber se você consegue amar e perdoar aqueles que são diferentes. Eu tenho certeza que você consegue perdoar teu filho. Que pai que não consegue? Mas eu quero saber se você consegue perdoar o amigo do seu filho. Fui longe, né? Ou talvez aquela pessoa que você nunca viu na vida. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre esse amor que nós estamos falando. Todos os dias você sai da presença do Senhor. Você acaba se tornando um estrangeiro, sabia? Mas todos os dias, quando você volta para a presença dEle, você se torna o filho amado de novo. Ele te abraça. Ele te cheira. Ele te conforta. Ele te ajuda.
Amar e não perdoar gera morte espiritual, doença na alma, doença no corpo. Eu conheço tantas e tantas e tantas e tantas e tantas pessoas, eu trabalho com isso. Há 50 anos eu sento com pessoas, há 50 anos eu trabalho ouvindo pessoas. E quase sempre quando alguém chega muito arrebentado ali aonde eu atendo, naquela sala, ou que deita no meu divã, abre o coração, é para dizer, eu não consigo perdoar. Quase sempre, dentro dessa vida, tem um trauma causado pela falta do perdão. Não sei se você já examinou o seu coração. Já examinou a sua vida. Recentemente eu ensinei vocês sobre o verdadeiro perdão. Foi a semana passada quando falei sobre Mateus 6,12, que eu disse: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, perdoa a minha dívida. Eu não sei se você já chegou na presença do Senhor, ajoelhou-se. Fizemos isso há pouco, ao iniciarmos esse culto. Eu disse, ao iniciarmos a palavra, eu disse, coloca as tuas mãos para o céu, e eu conduzi você a pedir perdão. Você fez uma oração e pediu perdão. Nós oramos e falamos assim, mas principalmente a falta de perdão. Eu não sei, todos os dias eu entro na presença de Deus e peço perdão. Eu tenho medo de morrer e ir para o inferno, conhecendo a palavra de Deus como eu conheço. Eu tenho medo que o Senhor me chame e eu não encontre a porta do céu. Não sei se você tem esse medo. Eu tenho medo. Então todos os dias eu me prostro na presença de Deus e peço perdão. Peço perdão, perdoa meus pecados, perdoa isso que eu fiz, isso que eu fiz, isso que eu fiz. Mas você notou que sofremos uma amnésia para orarmos, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo fulano porque me roubou. Eu perdoo ciclano porque fechou a porta para mim. Eu perdoo aquela pessoa que falou mal a meu respeito. Eu perdoo aquele chefe que acabou por não gostar do meu jeito ou da minha religião, me mandando embora. Eu perdoo meu marido porque me trocou por outra mulher. Eu perdoo a minha mulher porque me trocou por outro marido. Eu perdoo aquele homem que roubou a minha mulher. Eu perdoo aquela mulher que roubou o meu homem. Eu lembro-me, eu era um jovem pastor, Sandra, quando eu fui procurado por uma moça que eu conhecia desde criança. Eu via ela andando com seu pai naquela época, uma das
das primas dela é membro aqui dessa igreja. Aquela criança, aquela menina que era uma criança, de repente agora uma mulher, ela veio dizendo para mim: pastor, me ajuda, eu não aguento mais ficar endemoniada. Eu fiquei assim, meu Deus, ela é crente há tempo, o pai dela é um presbítero de uma igreja muito séria que eu conheço. E ela disse: pastor, onde eu vou, fico endemoniada, pastor, eu caio endemoniada. Eu falei: senta aí, deixa eu conversar com você. Ela sentou, começou a abrir o coração para mim. E eu perguntei: o que está acontecendo? Comecei a investigar. E quando eu comecei a investigar, ela disse: minha mãe morreu. Quando eu completei 14 anos, pastor, só sabia disso? Falei: não, eu odeio a minha mãe. Minha mãe não podia me deixar tão cedo. Eu não perdoo ela por ter morrido e ter me abandonado aos 14 anos. Daqui a pouco ela falou: odeio meu pai. Não perdoo meu pai. Meu pai casou-se um ano depois, pastor, com uma outra mulher. E eu não perdoo meu pai porque ele casou e colocou uma outra mulher dentro de minha casa. Em seguida ela disse: eu odeio e não perdoo a mulher que casou com meu pai. Lembro disso como se fosse hoje. Como se eu estivesse no gabinete com ela. E logo em seguida ela disse assim: meu marido me traiu, pastor. Eu odeio meu marido. Ele me traiu. Eu odeio aquela mulher que ficou com meu marido. E quando eu fui orar por ela, a irmã dela estava junto, ela ficou endemoniada. Deu um grito terrível. O diabo começou a zombar daquela menina que adorava a Deus, que cantava louvores, que falava em línguas estranhas, que cantava na banda da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Talvez você não tenha tantas coisas para perdoar dentro do seu coração. Talvez o diabo não tenha te derrubado, mas ele tenha feito com que você não caminhe, com que você não vença, com que você não triunfe. Quando de repente, aquela menina endemoniada, eu comecei a sussurrar no ouvido dela: perdão, 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 perdão. O diabo disse: ela não vai perdoar porque eu não quero que ela perdoe. Espera aí, o diabo disse: ela não vai perdoar porque eu não quero que ela perdoe. Espera aí, você sabia que é o diabo que não quer que você perdoe? Trouxe ela, tem uma técnica. Trouxe ela de volta, pus ela sentada e comecei a ministrar o perdão. Ela primeiro perdoou a mãe, depois perdoou o pai. E assim sucessivamente ela foi perdoando a todo mundo. Quando chegou no marido, ela perdoou o marido. Quando chegou na amante do marido, ela deu um grito, ficou endemoniada novamente, porque era o peso mais forte, era o gatilho mais forte na vida dela. Eu estou falando de gatilhos. São os gatilhos que vão travando as nossas vidas para que a gente não avance.
E então ela disse: essa não! Essa não! E caiu novamente endemoniada. E eu fui lá, trouxe ela de volta e ministrei devagar a vida dela, até que ela com lágrimas perdoou e foi batizada novamente no Espírito Santo. Foi embora para casa. No dia seguinte, uma pessoa bateu na porta da minha sala, na hora do almoço. Estava sozinho na igreja. E eu então fui lá, abri a porta, esse homem falou: eu quero. Eu falei: o quê? Eu quero aquilo que o Senhor fez com a minha mulher. Eu quero também para a minha vida. Aí eu fiquei sabendo que ele era o esposo daquela senhora que veio anteriormente. Doente, amargurada, entristecida, magra, apática, cheia de problemas na vida. É fácil pedir perdão para Deus. O difícil é perdoar. Eu poderia terminar minha mensagem aqui e ir embora. Como é difícil perdoar. Talvez você aí sentadinho ou em casa está simplesmente pensando que o senhor não sabe o que fizeram para mim. Nem quero saber. Agora, se você quiser falar, estou à sua disposição. Mas o que mais precisa você agora entender, você e você, você e o Espírito Santo, você e Espírito Santo e Jesus Cristo, você, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso, a Trindade Divina. Como é importante você entregar tudo isso na mão dele e dizer: eu não quero andar com esse peso na minha vida. O perdão acontece tanto na vertical como na horizontal. Quando na vertical nós recebemos ele de Deus, na horizontal nós entregamos ele para o nosso irmão. Já ensinei o que é irmão. Você tem costume de chamar a pessoa que está ao seu lado de irmão. Esses dias, por favor, talvez eu vou ficar com a minha igreja vazia quando eu falar isso. Houve a inauguração da festa do Figo, daqui da festa do Figo, em Valinhos. E eu fui convidado para estar lá. Lá estava um padre que eu amo muito, que eu gosto demais dele. Ele estava lá. Quando ele me viu, ele me abraçou e disse: sou pastor Rui, saudade do Senhor. Eu falei: também do Senhor. Ele me deu um beijo, eu dei um beijo nele. Ele é meu irmão. De repente veio um pai de santo. Ele baixou a cabeça, passou por mim. Ele sabia, eu sou muito conhecido aqui na cidade. Passou por mim, meio acanhado, sentou no lugarzinho dele. Aí eu perguntei: quem é esse menino? Falaram para mim: é o pai de santo. Aí eu fui lá. Lembra? Eu já aprendi isso naquele curso que eu fui. Deus já me ensinou. Eu fui lá e sentei-me do lado dele. Coloquei as minhas mãos na perna dele e comecei a fazer carinho. Ele olhou para mim, ele me conhecendo, sabendo que eu era o pastor Rui. Pastor mais velho da cidade de Valinhos. Aí ele olhou para mim, eu falei: prazer te conhecer, viu, meu filho? Ele falou: prazer conhecer o senhor também. Aí eu dei um beijo nele. Aí daqui a pouco chegou uma menina, da Rosa e Amor. Eu nem sabia o que era Rosa e Amor. Falou: ela também vai participar. Aí eu fui lá e dei um abraço nela. Quando terminou, o menino, o pai de santo, chegou e veio para mim e falou: eu nunca fui tão respeitado, tão amado por um pastor na minha vida.
Agora, eu posso falar uma coisa para você? É aqui que você vai embora, quer ver? É meu irmão. Foi Deus a quem o fez. Se eu quero mudar a vida dele, vai ser pelo meu amor. Vai ser pelo meu carinho. Vai ser pela vida que eu vivo em Deus. Não rejeitando. Meu problema não é com a pessoa. Meu problema é com o outro. Não é com aquele moço, não é com aquela menina. Muitas vezes alguém faz alguma coisa para nós porque eles estão presos a outros deuses. Estão presos a um outro Senhor, que não é o nosso. Por isso que o nosso Senhor, Ele nos ensina a perdoar. E Ele ensina a perdoar como? Perdoa nossas dívidas, como nossos devedores. Agora, se você olhar para 1 Pedro 4, 8, você vai ver uma coisa extraordinária. E é aqui que eu vivo. Preste atenção só nisso. Diz assim: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal. Existe amor fraterno se eu chegasse naquele lugar e com o terno, com a gravata, rejeitasse o padre, rejeitasse o outro, rejeitasse? Não, se eu colocar a mão eu vou ficar endemoniado. Que é isso? Maior o que está em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou eu sou ou eu não sou. Olha, bom, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal. Leia comigo esse verso, por favor. Antes. Exercei o amor fraternal uns para com os outros. Portanto, o amor, só o amor cobre uma multidão de pecado. Diga: se eu amar e perdoar, eu zero os meus pecados. Que bom que vocês entenderam isso. Se eu amar e se eu perdoar, eu zero meus pecados, gente. Eu vou lá no botãozinho de delete, espiritualmente falando, e pum, zerou. Agora, por favor, avance comigo. O perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um ferimento profundo. Quantos aqui já receberam um ferimento muito profundo? Levanta a mão. Com toda certeza alguém te traiu. Alguém te abandonou. Alguém falou mal de você. O ferimento profundo na alma é muito pior do que qualquer ferimento profundo no físico. Eu trato disso. Eu vivo isso todos os dias, das 8 às 18. Ferimento profundo anula a pessoa. Faz com que a pessoa não consegue viver.
Mas quando a gente perdoa, isso não quer dizer que iremos esquecer. O perdão age como uma cauterização, curando de dentro para fora. Sim, a cicatriz permanece. Por favor, entenda isso. A cicatriz ela vai permanecer, pois a lembrança são uma garantia de que temos uma história. Ninguém sofre de uma amnésia. Ninguém sofre. Mas como é interessante você lembrar, dizendo assim, poxa, que milagre foi esse que aconteceu na minha vida? Como eu posso amar aquela pessoa que me fez tão mal? Como eu posso orar por aquela pessoa que puxou o meu tapete? Como eu posso considerar esse homem que me abandonou no altar? Como eu posso orar por ele? Isso é um milagre de ser um filho e uma filha de Deus. Um filho e uma filha de Deus. Esse verso que eu vou ler agora com vocês, que eu quero que vocês leiam comigo, que Mateus 5, 23, é um dos que eu mais amo entender na Bíblia Sagrada. Se eu falar para vocês que eu leio esse verso toda semana, não vou dizer todos os dias, mas acho que eu lembro dele todos os dias, por causa, eu não quero viver sem perdoar, eu também não quero que você passe por isso na sua vida. E eu queria que você lesse ele comigo. Leia, por favor. 1, 2, 3. Você já tinha lido esse verso? Quantos já tinham lido esse verso? Você já tinha entendido esse verso? Perceba duas coisas aqui que chamam atenção. Primeiro, alguma coisa contra ti. Se o seu irmão, olha bem, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem, isso quer dizer, se o seu irmão fez, se o seu irmão praticou, se o seu irmão te provocou, se o seu irmão puxou o seu tapete, se o seu irmão te abandonou. Já tinha prestado atenção nisso? Não é se você fez, é se o seu irmão fez. Se o seu irmão fez, não se você fez. Porque o grande problema nosso é quando nós lembramos assim, eu vou usar umas palavras aqui que eu não gosto de usar, aquele maldito fez isso para mim, eu não o perdoo de jeito nenhum. Aquele desgraçado fez isso para mim, eu não o perdoo de jeito nenhum. Aquele miserável fez isso para mim, eu não o perdoo de jeito nenhum. Nesse momento, você está se encarcerando. Talvez você não usa nem mesmo essas palavras. Talvez você só simplesmente fala assim, eu não quero perdoá-lo, eu não tenho que perdoar esse homem, eu não tenho que perdoar essa mulher, eu não tenho que perdoar essa pessoa, ponto final, acabou. Nesse momento, você simplesmente entrou dentro da prisão e fechou a porta. Veja só, ele usa duas coisas aqui, eu estou falando de Jesus Cristo. Isso aqui é o sermão da montanha.
É quando o Senhor Jesus está ensinando seus discípulos. É o evangelho do pescador. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Aí o Senhor lembra que ele é teu irmão. Ele fala assim, vai lá. Não, mas não é meu irmão. Esse miserável não é meu irmão, não. Meu irmão é o pastor Benê. Meu irmão é a Kátia. Meu irmão é o Muti. Esse miserável não é meu irmão, não. Nem sei quem esse cara é. Eu já não quero mais lembrar dele. Mas não tem jeito. Você está lembrando, você vai lembrar dele. Você vai para a cama com ele todos os dias. Você deita na sua cama. Você deita no seu travesseirinho, cheirando comfort. E daqui a pouco está com o seu irmão que fez alguma coisa contra você na sua mente. Você vive uma vida encarcerada. Você não consegue avançar. Você não consegue avançar. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando ou não? Agora, veja só o que ele vai falar no 25. Aí ele muda. Para lembrar que é exatamente isso que eu estou falando, ele diz assim, concilia-te depressa com teu adversário. Porque aquela pessoa é seu irmão, mas ele virou seu adversário, virou seu inimigo. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está com ele no caminho, porque depois que morrer acabou, gente. Tudo nós temos que fazer em vida. É isso que é ser crente, tá? Eu estou ensinando vocês a serem crentes em Jesus Cristo. Eu estou ensinando vocês o caminho do céu. Amém? Se vocês quiserem outro tipo de mensagem, tem para todo mundo, em todos os lugares. Mas esse aqui é o caminho do céu. Essa é a minha obrigação com vocês. Pegar nas mãos de vocês e falar, vamos para o céu. Porque, olha bem, se não é isso, o caminho do céu. Concilia-te depressa com ele, com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. Em outra palavra está escrito os verdugos, que são os atormentadores. Os atormentadores. E a gente é atormentado, gente. A gente é saqueado por todos os lados quando nós não aprendemos a perdoar. Esse Mateus 18, ele é muito interessante. Porque em Mateus 18, eu não vou ler para não tomar muito tempo de vocês, fala sobre quando um homem devia para o seu rei 1000 denários. Aí o rei chegou e falou assim para ele, olha, você vai me pagar os 1000 denários que você me deve. E ele então prostou-se aos pés do rei, chorou, implorou. E o rei teve compaixão dele, perdoou aqueles 1000 denários. Aí, mais tarde, quando ele sai dali liberto, ele encontra uma pessoa que devia para ele 100 denários. Ele chegou, então parou aquela pessoa e disse, você vai ter que me pagar, mas eu não tenho como te pagar. Implorou da mesma forma que ele implorou para o rei os 1000 denários. Mas ele disse, eu não vou te perdoar. Eu vou simplesmente, de uma forma muito mais didática, transformar isso na minha vida, quando eu não perdoo. Olha quanta coisa o Senhor já perdoou para você. Eu digo para mim, quando eu estou na minha cama, que eu dobro o meu joelho, que eu sinto a presença de Deus, que eu vejo Deus falando comigo, me trazendo uma nova mensagem, sabe, um novo louvor. Eu construí mais um livro. Sabe como é o nome do livro?
Amor, perdão e fé. O agir sobrenatural de Deus. Já está prontinho, né, Gustavo? Está quase chegando aí, né, Paulinha? É a única coisa que eu sei falar. Acho que é a única coisa que eu sei falar. Mas se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só fala sobre isso, gente. A gente pode até criar outras histórias, mas todas as histórias têm a ver com perdão. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aquele homem não perdoou. E aquele que foi perdoado não perdoou. E olha só, leia comigo, por favor. 1, 2, 3. Você pode ler novamente? Pô, só alguns leram. 1, 2, 3. Eu vou parar aqui, tá? Falei que eu não ia chegar, não vou avançar não. Eu estava orando ali, eu falei, eu só vou só até aqui, semana que vem eu termino. Por que eu vou parar aqui? Porque eu quero dar tempo de você orar. Eu quero dar tempo de você se ajoelhar aqui à frente. Por favor, Benê, pode vir com a equipe. Eu quero dar tempo de você se ajoelhar, de você examinar seu coração. Quero dar tempo de você mudar a cabeça. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, o que te manteve durante esses 50 anos? Eu disse, a minha prateleira de perdão. A minha prateleira de perdão. Você já examinou a sua vida? Por favor, de todo coração, tá? Você já perdoou mesmo a todo mundo que puxou o seu tapete? Você já perdoou a todo mundo que te traiu? Você já perdoou todas as agressões lá dentro de casa? Talvez do seu esposo, ou do seu ex-esposo, da sua ex-mulher? Você já perdoou seu filho por aqueles gritos? Talvez seu filho abandonou você, saiu de casa. Eu não sei. Quem tem que analisar a sua vida é você, não eu, né? Agora eu não estou aqui para te analisar, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí para analisar você, junto com você. Tem uma história que eu gosto muito, e nesses dias eu não contei, porque os mais velhos conhecem, porque faz parte da minha vida, José e Manassés, José e Efraim, são os filhos de José. José foi um camarada que foi traído pelos seus irmãos, José do Egito. Foi caluniado pela esposa do seu chefe. Foi jogado num cárcere. Dentro do cárcere ele converteu o carcereiro. E todo mundo que estava lá dentro ao Senhor, Deus que ele servia. Saiu do cárcere e sentou à direita do faraó. Foi o segundo homem no Egito. E qual era o segredo de José?
E quando ele gerou os filhos dele, ele deu um nome ao primeiro, Manassés. Eu esqueci. Coloca aquele band-aid em cima da cicatriz. Coloca o band-aid em cima do ferimento. Deixa cicatrizar. Eu esqueci. Sem esquecimento não nasce Efraim. Eu prosperei. A vida não muda, meu filho, minha filha, se não gerarmos de verdade perdão. E eu vou dizer uma coisa: se você quer morar no céu, você precisa aprender a viver o ambiente do céu aqui. Não importa o que fizeram contigo. Eu já sofri as piores espécies de ingratidão que você possa imaginar na vida. As piores. Já me bateram de todo tipo, mas eu não consigo deixar de amar. Eu queria que você, nesse momento, viesse aqui, se você quiser, prostrar-se. Quando eu falo sair do lugar, vir aqui, é simplesmente para você falar assim: Senhor, eu estou tomando uma posição. Eu estou tomando uma posição agora na minha vida e eu estou tomando. Eu vou me prostrar ali no altar, eu vou colocar meu rosto em terra, dizendo assim: eu estou saindo do meu lugar e eu estou perdoando. Eu vou dizer para você que perdoar é uma prática que a gente tem que fazer todos os dias. Porque vamos continuar sendo provocados, injuriados, acusados, perseguidos. Isso também está dentro da Bíblia. Peça perdão, perdoe, seja livre. Muito obrigado. Obrigado, pastor Rui, por ter se deixado ser tão usado por Deus nessa manhã. Vamos fechar nossos olhos, estender nossas mãos para recebermos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que não só nos abençoa, mas nos faz abençoador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja sobre a vida de cada um, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. À noite teremos o culto e durante a semana também. Que Deus abençoe a semana de todo mundo. Amém.